Capítulo 185. Esperando o bolo? Essa realmente não era a resposta que eu estava esperando. Claro, se eu fosse antecipar a resposta de um paciente mental, não significaria que eu estaria quase lá. O pensamento passou pela mente de Klein. Ele manteve seu sorriso relaxado como se estivesse conversando com um amigo. Quem vai lhe enviar um bolo? A expressão de Rudy Eudin mudou instantaneamente, seu rosto desapontado e deprimido. Não, não há bolo. Não há bolo. Você roubou meu bolo. Sua voz de repente se tornou estridente e ele olhou furioso para Klein. Sem esperar Klein falar, ele abriu a boca e soltou um grito, revelando 2 fileiras de dentes brancos. Depois disso, ele pulou do colchão enquanto salivava, se aproximou de Klein com um passo e estendeu as mãos, tentando agarrar os ombros de Klein. Ele queria arrastar Klein em sua direção e mordê-lo. Apesar do ataque repentino, Klein reagiu rapidamente, apesar de parecer um pouco perturbado. Ele instantaneamente dobrou os joelhos e se agachou. Ao mesmo tempo, inclinou o corpo para o lado e levantou o braço esquerdo. Uf! Seu ombro bateu no abdômen de Rudy Eudin, fazendo com que os olhos de Rudy ficassem brancos e a baba pingasse de sua boca. Mas Rudy Eudin não parou de se mover. Ele permitiu que o momentum o carregasse enquanto abria os braços na tentativa de puxar Klein para um abraço de urso. Klein inclinou o corpo para o lado e rolou, seus movimentos eram suaves, como se os tivesse praticado centenas de vezes. Ele empurrou o chão com a mão direita e levantou-se com uma cambalhota, e, decidindo ir para a ofensiva, avançou para conter o oponente. Mas, naquele momento, Rudy Eudin apenas ficou parado, com os olhos perdendo o foco, ficando vagos e perdidos. Klein congelou por um momento. Ele virou a cabeça para o canto da sala, apenas para ver Dan Smith, vestindo um casaco preto e chapéu combinando, com as mãos entrelaçadas firmemente e olhando para baixo. O capitão arrastou Rudy Eudin para um sonho. Ao perceber isso, ele interrompeu seu ataque subsequente e aproveitou a oportunidade para pegar a adaga ritualística de prata que não era capaz de machucar ninguém. Ele a usou para criar uma barreira de espiritualidade que selou a ala. Klein pegou 3 velas com infusão de hortelã e as colocou na janela em uma formação triangular. Uma vela significava a deusa da noite eterna, outra a mãe dos segredos, e a última representava ele mesmo. Logo depois, ele montou um altar simples e usou sua espiritualidade para acender as velas. Quando estava prestes a avisar o capitão, Dan levantou a cabeça e sorriu. Os sonhos de Rudy Eudin são um mar de caos. Não há como guiá-los. Assim que terminou sua frase, os olhos de Rudy Eudin não estavam mais vagos, seu brilho havia retornado. Então, o psiquiatra insano moveu sua cintura, deixando escapar um bocejo confortável. Klein ficou momentaneamente perdido, então ele permaneceu quieto. Pegando uma garrafa de metal contendo o extrato de amanta. Ele pingou o líquido transparente extraído da baunilha noturna, flor do sono e camomila nas chamas da vela, representando a si mesmo, permitindo que o aroma sereno se espalhasse pela sala. O nervosismo, raiva e alívio de Rudy Eudin desapareceram completamente. Ele se sentou languidamente mais uma vez na beira da cama e olhou para a lua carmesim do lado de fora da janela, atordoado. Seus olhos mais uma vez perderam o foco e a paz foi restaurada. Klein também sentiu a paz que veio com a noite. Ele colocou o extrato de amanta no chão e sentou-se ao lado do paciente. Ele queria encontrar algo para quebrar a última linha de defesa de Rudy. Somente com a remoção da última linha de defesa ele poderia usar o medicamento Olho do Espírito para fazer a alma de Rudy Eudin deslizar para um estado turvo. Afinal, eu não sou um médium espiritual profissional,
Ele já tinha um plano antes de vir, então pegou um baralho de tarô do bolso. Esse conjunto de cartas tinha apenas os 22 arcanos maiores, por isso era fácil de carregar no bolso. Era uma arma que Klein havia solicitado com sucesso. Cada uma das cartas era forrada com fios de metal feitos de prata pura. Cada um deles era capaz de matar seres mortos-vivos. Seus desenhos eram complicados e lindos, fazendo Klein sentir que era um item de colecionador, e não algo a ser usado contra inimigos. Klein cortou o baralho com uma mão e sorriu para Rudy Eldin. Vamos jogar alguns jogos de cartas. Cartas. Rudy Eldin desviou o olhar da janela enquanto repetia o termo, atordoado. Klein não respondeu, colocando o baralho de cartas na palma de Rudy com uma sinceridade que não pôde ser rejeitada. Rudy Eldin imitou as ações de Klein, tentando ao máximo cortar o baralho com uma mão para obter algum sucesso. A atenção do paciente mental foi lentamente atraída para as cartas duras, porém flexíveis, e com uma bela textura em sua mão. Ele virou a primeira carta. Era a imagem de um homem em roupas esfarrapadas com as mãos amarradas. Ele estava pendurado pela perna com uma auréola fraca na cabeça. O enforcado, Klein assentiu, pensativo. Ele aproveitou a oportunidade para pegar o medicamento olho do espírito, pingando o líquido âmbar na chama da vela, ainda naquela que representava a si mesmo. Uma fragrância alcoólica se espalhou, induzindo um sentimento de embriaguez a quem sentia o cheiro. Rudy Eldin se afastou pouco a pouco, sua visão perdendo o foco. O baralho de cartas de tarô em sua mão caiu sobre a cama. Mas ele permaneceu sentado, sem cair. Klein usou cogitação para lutar contra os efeitos de sonolência do medicamento, efeitos de ficar tonto e etéreo. Ele pegou outra garrafa de metal do bolso e abriu a tampa antes de derramar o líquido azul na boca. O agente sedativo. O líquido gelado fluiu por sua garganta, pelo esôfago até seu estômago. Klein instantaneamente se sentiu extraordinariamente acordado, sem qualquer sensação de sonolência. Ele exalou lentamente, depois familiarmente retirou os outros extratos de óleo essencial e pós de ervas, pingando-os nas duas velas, simbolizando a deusa da noite eterna. No nevoeiro fraco, ele deu 2 passos para trás e murmurou solenemente em Hermes. Eu rezo pelo poder da noite escura. Eu rezo pelo poder do mistério. Eu rezo pela graça amorosa da deusa. Rezo para que você permita eu me comunicar com a espiritualidade do Beyonder ao meu lado, Rudy Eldin. Reticências. Os encantamentos reverberaram pela sala, e Klein viu as chamas da vela, agora tingidas de preto, se espalharem para fora. Ele não as evitou, nem se protegeu contra elas. Ele permitiu que a noite escura o envolvesse. Nesse estado invulgarmente lúcido, ele sentiu seu espírito deixar a proteção de seu corpo e entrar em um espaço semelhante ao espaço sideral. Ao seu redor havia uma escuridão ilimitada e silenciosa. O céu acima dele estava cheio de inúmeras figuras indescritíveis e transparentes. Havia também faixas de diferentes cores, esplendores lustrosos que abrigavam um conhecimento infinito. O mundo espiritual, Klein não era mais estranho a isso. Assim que teve esse pensamento, um mundo nebuloso apareceu diante dele. Era um mundo envolto por um leve tornado de luz. Klein sabia que isso representava o espírito de Rudy Eldin, que isso representava seu corpo de coração e mente. Assim, ele se inclinou, cavando a parede que era o tornado. Em um instante, ele viu incontáveis manchas de luz atingindo, e ouviu as vozes de milhares de pessoas discutindo algo em sussurros. Esses murmúrios eram muito caóticos e não tinham lógica alguma. Alguns incluíam elogios à elegância de uma dama, depois se transformaram em uma descrição do sentimento de alívio depois de usar o banheiro.
Alguns começaram como um choro, depois se transformaram em alegria frenética. Os pensamentos insanos se apegaram e roeram o espírito de Klein, na tentativa de assimilá-lo. Mas Klein manteve sua lucidez e racionalidade, voando rapidamente em direção ao mundo espiritual de Rudy Eldin. É como um concerto agradável em comparação com os horríveis murmúrios e uivos que ouço ao entrar no mundo acima do nevoeiro cinzento. Klein sorriu secretamente e atravessou o tornado. Ele viu um translúcido e grogue Rudy Eldin. O psiquiatra sequência 7 manteve o mesmo estado em que estava no mundo exterior, olhando com uma expressão atordoada. Klein parou diante dele e perguntou baixinho: "Você conhece Lanevos?" Rudy Eldin respondeu com uma expressão vaga: "Sim." A luz ao redor deles passou por uma transformação como se Rudy Eldin estivesse revelando seu mar espiritual. Rapidamente, a luz entrelaçada revelou um homem de óculos de aparência mediana que exibia um sorriso sarcástico. Era o mesmo Lanevos que Klein havia visto nos mandados de prisão. Klein assentiu com satisfação e se recompôs. Ele fez uma pergunta dirigida: "Por que Lanevos procurou por você?" Ele disse. A voz de Rudy Eldin lentamente se tornou suave. De repente, ele mudou para uma voz mais carismática e riu um pouco maniacamente. "Rudy Eldin, esta é a pior época, mas também a melhor. Contanto que você aproveite a oportunidade, podemos nos tornar os governantes deste mundo, podemos nos tornar verdadeiros imortais. Enquanto você estiver disposto a ajudar, não apenas lhe mostrarei o caminho para dominar sua poção e evitar perder o controle, mas também prometo que você receberá qualidades de divindade no futuro, qualidades de uma divindade imortal. Você deve conseguir ver a presença atrás de mim. Minha promessa é a promessa dele." Em certo sentido, os alquimistas da psicologia estão conectados a ele. Não duvide. Os alquimistas da psicologia não são fortes o suficiente no momento, é impossível fornecer ajuda suficiente, a menos que você esteja disposto a permanecer nesse mesmo nível pelo resto de sua vida. O método para compreender sua poção sem perder o controle. Porque isso soa como eu atraio outras pessoas com o método de atuação. Lanevos certamente tem ambições grandiosas. Ele é apenas um sequência 8, mas já está falando sobre manipular qualidades de divindade. Exatamente que presença oculta está apoiando ele? Esse cara parece estar planejando algo, que não é apenas para enganar as pessoas pelo seu dinheiro, ou poderia a execução de golpes ser apenas um hobby? Klein teve muitos pensamentos enquanto ouvia. Quando Rudy Eldin parou de falar, ele rapidamente continuou: "Que tipo de assistência Lanevos queria que você desse?" Rudy Eldin não respondeu imediatamente, seu mundo espiritual ficou em silêncio. Ele então começou a rir. Ele respondeu erraticamente: "Socorro, socorro, socorro. Ha ha ha, eu forneci ajuda. Eu forneci ajuda. Eu fiz." Suas palavras pararam abruptamente e sua alma embaçada se contorceu. A luz e as trevas dos arredores que representavam o mar espiritual rapidamente se tornaram incorpóreas, formando um altar sinistro, assustador e escuro. No topo do altar havia uma cruz. Parecia haver algo pendurado na cruz, bem como coisas que pareciam indiscerníveis empilhadas na parte inferior. A luz e as trevas se alternavam e, quando o item pendurado estava prestes a ficar mais claro, todo o mundo espiritual tremeu, como se estivesse experimentando um terremoto de magnitude 10. Puta merda! Klein tinha a premonição de que algo perigoso estava prestes a acontecer. Sem pensar, ele se virou e voou em direção ao caótico tornado de pensamentos, na tentativa de escapar. Ponto.